E vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Só temos meninas aqui até agora. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um assunto tão importante que é pitch e notas fiscais, a parte contábil. A gente não vai sanar todas as dúvidas hoje, com certeza não. O nosso convidado de hoje entrou em uma reunião e não vai poder estar com a gente. Então, em uma próxima oportunidade, nós teremos um contador aqui com a gente para trazer informações mais aprofundadas e tirar mais dúvidas de vocês, ok? Então, vou começar apresentando. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Sobre o que nós vamos falar hoje. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, deixa aqui. Não é apresentar. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre comunicação e contabilidade. Vocês vão entender ao longo do nosso papo como essas duas coisas se comunicam e por que que pensamos em colocá-las juntos. Mas antes disso, vamos falar sobre o nosso cronograma de hoje. Então, musicoterapia e empreendedorismo, pitch. Nós vamos falar sobre KNAI, MEI, ME, nota fiscal, RPA e vamos tirar as nossas dúvidas. Para quem ainda não conhece, Musicoterapia e Empreendedorismo é uma plataforma onde oferece encontros semanais, clube de supervisão clínica e aulas e cursos sobre temas clínicos e práticos da nossa atuação como musicoterapeuta. Então, lembrando, toda segunda nós temos encontro do Musicoterapia e Empreendedorismo. De 15 em 15 dias, no sábado, temos clube de supervisão clínica e uma vez por mês, aulas e cursos sobre temas clínicos e práticos. Nesse próximo sábado, eu já quero convidar vocês, no dia 17, das 2 até as 4 horas, estaremos com a musicoterapeuta Bárbara Telha. Ela vai estar compartilhando com a gente sobre leitura musicoterápica. Depois, se vocês quiserem, a gente vai compartilhar através do e-mail que vocês receberam, tanto pelo Simpla, quanto também pelo nosso site do Musicoterapia e Empreendedorismo. Vocês vão receber o link de inscrição, só fazer a inscrição. Lembrando que o clube de supervisão, ele acontece a cada 15 dias, é um meio da gente estimular com que os nossos musicoterapeutas, os nossos estudantes, as pessoas que estão em formação, não percam esse vínculo e esse momento tão rico que é o momento de supervisão clínica. A Bárbara vai falar sobre leitura musicoterápica no dia 17 e esse mês é uma exceção, no dia 24 teremos supervisão clínica de um caso clínico. Tem uma paciente que eu estou começando a trabalhar com ela agora, estou gravando todo o processo e nós vamos analisar sessão por sessão juntos, enquanto eu estiver atendendo ela. Então, no dia 24, teremos a primeira sessão de avaliação dela. Vou mostrar para vocês, está tudo gravado, então a gente vai assistir a sessão e vamos comentar a sessão. Ela tem autismo e tem 3 anos. Então, no dia 24/9, teremos supervisão clínica com análise prática de um estudo de caso. Então, nós vamos falar sobre ele, vou falar um pouco de avaliação, como que eu estou avaliando esse caso, e vamos discutir essas práticas clínicas, porque tem muito musicoterapeuta que até hoje não conseguiu ver ou não tem um parâmetro de sessão, então é uma excelente oportunidade para a gente fazer isso junto. E vamos começar falando sobre pitch. Essa palavrinha que é tão legal, que causa muita confusão por ser uma palavra do meio empresarial, mas que faz todo sentido na nossa profissão, faz todo sentido quando a gente quer implementar um projeto e implantar uma ação de musicoterapia. Então, para vocês entenderem, o pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos, nada mais que isso,
com o objetivo de despertar o interesse em outra parte, ou seja, o investidor, a investidora, o cliente, o paciente, quem for utilizar o seu produto ou serviço do seu negócio, né? Assim, deve conter apenas as informações essenciais e diferenciadas. Eu já vi gente falando sobre musicoterapia e começando, porque a musicoterapia é a utilização da música, isso e aquilo, para as pessoas que não são da área, que não são da área acadêmica. No meio empresarial, quando você quer vender um serviço, porque o que a gente faz no consultório nada mais é do que apresentar, vender um serviço, a gente precisa falar de uma forma objetiva. O pitch, ele ajuda muito quando você encontra alguém na padaria. Hoje eu fiz um pitch. Vou dar um exemplo para vocês. Encontrei um professor que já faz um tempo que eu estou ensaiando falar com ele sobre um projeto que eu estou desenvolvendo e eu queria a parceria dele. Ele é professor da área de administração. Encontrei com ele hoje na padaria e tivemos 3 minutos de conversa, exatamente 3 minutos, que a minha mãe estava do outro lado, ela calculou quanto tempo fiquei conversando. E ali eu apresentei para ele de forma objetiva e clara o que era o projeto. E ele falou, vamos marcar uma conversa para a gente falar com mais tempo sobre isso. O pitch, ele é exatamente isso, para você despertar na outra pessoa o interesse para ouvir mais sobre aquilo que você tem. Nós fazemos pitch quando o nosso paciente entra em contato com a gente pelo WhatsApp, nós fazemos pitch quando falamos em uma reunião social sobre musicoterapia, nós fazemos pitch quando estamos no elevador, quando estamos no consultório, quando estamos no telefone. Tudo isso é um pitch. Tudo isso é uma forma de você apresentar de forma resumida, objetiva e clara, com a intenção de despertar o interesse na outra pessoa, interesse na outra parte. No nosso caso, nós não temos investidores, teoricamente, mas nós temos donos de clínica, nós temos donos de hospitais, diretores de hospitais, gerentes de clínicas, hospitais, casas de repouso. Onde a gente quer trabalhar, vai ter alguma pessoa que a gente vai precisar falar sobre isso. E pensando nisso, muita gente me procura e fala, eu vou apresentar em uma clínica nova o trabalho que eu faço. Ou eu quero implantar um projeto de musicoterapia em um hospital. Vou mudar de cidade, ninguém conhece a musicoterapia. O pitch é um excelente recurso para a gente usar nessas ocasiões especificamente, porque é algo claro, é algo objetivo, algo que tem começo, meio e fim e desperta o interesse daquela pessoa para uma conversa mais estruturada e com mais tempo. Pensando nisso, quero trazer para vocês alguns pontos para a gente pensar nas partes de um pitch, levando em conta que a gente tem pouco tempo para despertar o interesse daquela pessoa em saber o que é musicoterapia. Não dá para passar 5 minutos trazendo a definição que Bruxa traz, sei lá, em 10 páginas sobre musicoterapia, usar os referenciais teóricos. Não temos tempo, ou seja, precisamos ser objetivos e certeiros. A gente precisa saber qual é a oportunidade. Onde eu estou? Eu estou dentro de hospital? Eu estou dentro de uma clínica que trabalha com TEA? Eu estou dentro de uma clínica de idosos? Onde eu estou? Qual é a oportunidade que eu tenho agora? Qual é o mercado que eu quero atuar? A linguagem que eu uso para atuar na parte infantil não é a mesma linguagem que eu vou usar para atuar com idosos ou no ambiente hospitalar. São coisas distintas. Então, eu preciso entender onde eu estou. Não vamos fazer o mesmo pitch em todos os lugares. Ele vai se adaptar. A essência vai ser a mesma, mas ele vai se adaptar de acordo com o contexto onde você está inserido. Qual é a solução? O que você traz de solução e quais são os seus diferenciais? Muitas vezes a gente fala, porque a musicoterapia é linda, a musicoterapia faz isso, faz aquilo, mas esquece de falar qual é a solução. Através da musicoterapia eu vou solucionar este problema. Através da musicoterapia eu vou trazer qualidade de vida. Através da musicoterapia eu vou reduzir o tempo de internação na UTI. Através da musicoterapia eu vou desenvolver habilidades sociais. E qual é o seu diferencial?
Por que usar a musicoterapia em detrimento de outras atividades? Qual é o diferencial da musicoterapia e por que ela deve ser usada naquele contexto? E sempre falar o que você está buscando. Estou buscando uma oportunidade de implantar a musicoterapia, o serviço de musicoterapia neste ambiente onde eu estou. Depois de você fazer essa apresentação, vocês vão falar sobre contrato, salário. Você precisa despertar o interesse na pessoa que está te ouvindo. Nunca passe de 5 minutos a sua apresentação para uma pessoa que você não conhece. Porque você precisa despertar o interesse nela para você ter uma segunda conversa, onde ela vai estar muito interessada em saber o que você tem para apresentar para ela. Qual é a solução? O porquê que você acredita que a sua solução vai trazer um resultado. E aí vamos falar rapidinho pontualmente sobre cada uma dessas coisas. Qual é a oportunidade? O que falta no mercado? O porquê que a musicoterapia dentro de uma clínica de reabilitação neurológica é um diferencial no mercado? Através da musicoterapia, eu vou resolver o quê? Eu vou ajudar em quê? Eu vou desenvolver o quê? É muito importante a gente pensar sobre isso, que às vezes a gente fala, musicoterapia, o uso da música e dos seus elementos para o desenvolvimento, desenvolvimento de habilidades, enfim. Mas a gente não fala especificamente da oportunidade que a gente tem. A musicoterapia ela vai ajudar no desenvolvimento de crianças de 0 a 3 anos dessa maneira. E qual é a solução? Vídeos exemplificativos, como que você vai fazer isso acontecer, qual é a resposta esperada depois desse tempo de estímulo, ou desse tempo com a musicoterapia atuando. Aqui você pode trazer recortes de estudos. O estudo tal mostra que musicoterapia em ambiente hospitalar, especificamente na UTI, reduz o tempo de internação, internação neonatal, internação de pacientes com comorbidades, com cardiopatia, enfim. Aqui você pode trazer o embasamento rápido e sucinto para a sua solução. O porquê que ela vai trazer este resultado. E defender, né? O porquê que eu vou contratar um musicoterapeuta e não um músico. Qual é a diferença? Qual é o seu diferencial? Por que eu vou ter um musicoterapeuta que eu vou pagar mais caro do que ter um músico, um professor de música? Por que isso vai acontecer? Né? Qual é o seu diferencial? Porque a musicoterapia ela não se faz sozinha. Ela se faz através de um profissional. E esse profissional precisa entender qual é o seu diferencial. Porque a musicoterapia pode ser aplicada por qualquer outra pessoa. Mas ninguém vai ter a experiência que você tem, ninguém vai ter a linguagem, ninguém vai ter a bagagem que você tem. Então, defenda o seu ponto e porque você precisa implantar este serviço dentro do CAPES, dentro, não sei, da universidade, dentro da escola, dentro de onde você quiser. Porque você e não outra pessoa. A pessoa que está ali te avaliando, a pessoa que está ali te ouvindo, ela vai querer saber da sua solução, como você vai trazer esse resultado e também vai entender por que você é o diferencial para a empresa dela. Afinal de contas, quando a gente fala sobre implantar novos serviços, a gente está falando sobre rendimento de uma empresa. Você não está lá para ser mais um rostinho bonito e sorrir, tocar musiquinha e pronto. Não. Se você não está dando lucro, se você não está dando retorno, você vai ser tirado de uma empresa. Uma clínica, um hospital, uma casa de repouso, tudo isso são empresas. Se a gente não entende que a gente precisa fazer um diferencial naquele lugar, a gente é facilmente substituído. Então, defendam o seu ponto. Defenda o que você faz, do jeito que você faz, a sua experiência. Não tenha medo. Carol, não tenho muita experiência. Fale sobre o que você tem e sobre o que você pode fazer naquele espaço. E depois de tudo isso, você mostra um projeto e tudo isso. E é uma pergunta que acontece sempre. O que a minha empresa ganha com isso?
O que que eu ganho com isso tendo você dentro da minha clínica? O que eu ganho com você sendo musicoterapeuta do meu paciente, do meu filho? O que que eu ganho com o meu filho sendo seu paciente? Na semana passada falamos sobre preço e valor. E aqui entra muito a defesa do nosso valor. O que o seu paciente vai ganhar? O que o seu filho vai ganhar? O que o seu neto, o que seu pai vai ganhar tendo um musicoterapeuta? O que a sua empresa vai ganhar? Quais são os rendimentos? Por que eu preciso ter um musicoterapeuta? O que eu ganho com tudo isso? É extremamente importante a gente definir isso dentro de um pitch. Carol, não dá tempo. Dá tempo. Para isso, você precisa treinar. Não existe prática sem tempo. Sem o tempo de conversa, sem tempo de prática. Você precisa treinar. E minhas dicas para pits objetivos, para pits que funcionam e que despertam interesse, sejam objetivos. Não se percam falando sobre casos muito longos. Sejam objetivos. Tenham clareza do que vocês estão falando. Não adianta a gente começar falando sobre musicoterapia hospitalar ou musicoterapia na área do pré-natal se a gente vai terminar de falar sobre isso quando a gente falar sobre, sei lá, sobre autismo ou sobre uma área que não tem nada a ver com a área que você está explicando. Então, é extremamente importante ter clareza e objetividade no que você vai falar. Treino. Treine o tempo todo. O tempo que você tiver, treine. Treine falando com seus amigos, treine falando com professores, treine falando com quem estiver à disposição. Mas treine, porque na hora que chegar na hora da prática, vocês vão ver como isso vai fazer diferença. E tempo. Não façam pitches maiores de 10 minutos. É chato você ouvir, é chato você ficar lá ouvindo por que o uso desse instrumento, por que a percepção auditiva. Muitas vezes, quem está ouvindo o que você está falando não sabe sobre conceitos técnicos. Então, se a gente trouxer conceitos muito técnicos, se a gente trouxer um embasamento teórico muito denso, a pessoa que está do outro lado, ela não vai entender. Claro, não vamos tirar a seriedade, não vamos tirar o compromisso ético da nossa profissão, mas nós precisamos trazer esse conteúdo de uma forma fácil, para que a outra pessoa entenda. Precisamos treinar, precisamos colocar isso em prática. Até aqui, alguma dúvida? Sim? Não? Para mim foi suficiente, eu acho que eu consegui entender bem. Mais alguém? Deu para Puxar uma caneta para meu cabelo. Tranquilo até agora, Carol. É? Vocês já fizeram pitch? É a primeira vez que a gente escuta falar disso. Eu também, primeira vez, e pode ser que tenha feito, mas não com esse nome, né? Uhum. Mais alguém? Com esse nome, nunca tinha ouvido falar. Mas a gente costuma fazer isso quando alguém entra em contato, né? A primeira vez. Na maioria das vezes não sabe o que é musicoterapia ou chega confundindo com musicalização. Sim. E aí, pelo menos, é muito comum comigo acontecer. É você que faz musicalização? Aí, porque alguém indicou, aí eu digo, olha, foi para musicalização mesmo ou foi para musicoterapia? Ela, não, aí a pessoa já fica um pouco confusa. E aí eu vou explicar, porque é diferente, a musicoterapia faz isso e isso, é isso que você está procurando? Aí a pessoa, é isso mesmo. Então, acho que a gente acaba fazendo, mas só que eu não sabia que tinha esse nome. Sim, existem cursos para isso.
E vale muito a pena estudar sobre isso. Eu já fiz algumas formações. Na verdade, eu fiz não foi bem um concurso, eu estava participando de um programa, era um programa sobre finanças para jovens empreendedores que trabalham com negócios de impacto. E aí precisávamos trazer soluções. Em 3 semanas a gente desenvolveu uma solução e a gente apresentou, eu fiz o pitch e o nosso grupo ganhou, eu acho que foi R$ 3.500 para a gente colocar a iniciativa para começar a rodar. Então, é possível. É possível a gente falar sobre o nosso trabalho, falar sobre o que a gente faz, sem perder a essência, mas de forma objetiva. Vou mandar para vocês também, por e-mail, depois que acabar a aula, o link, na verdade, o nome de um programa da Netflix que uma amiga minha ganhou. Ela fez um pitch sensacional, foi um pitch um pouco maior, de 5 minutos, maior que 5 minutos, e a empresa dela ganhou 250 mil de investimento. Então, é um bom modelo. Tudo bem, são negócios diferentes, são modalidades diferentes, mas são referências legais para a gente ter, para a gente ser mais assertivo e mais objetivo no que a gente vai falar, sabe? Porque a estratégia do pitch é você chamar a atenção, trazer informações relevantes e chamar a atenção para o que você quer. E não ficar, é isso, né? É tão legal. Precisamos ser objetivos. Tô dando spoiler aqui da série do Netflix. Sim, ela ganhou. É o primeiro episódio. Foi muito legal. Assistimos online juntas e eu recomendo que vocês assistam também, porque é algo muito legal. Eu não sei se vocês têm o hábito de assistir Shark Tank ou alguns outros programas que trazem soluções e têm investidores. Não é a mesma coisa do que a gente faz na nossa prática, mas muitas dessas coisas a gente pode pegar, transformar para o que a gente precisa na nossa prática. Quando um paciente entra em contato pelo WhatsApp, quando alguém liga para você, quando você está em uma festa e alguém pergunta o que é musicoterapia, você não vai dar uma palestra de 1 hora no meio de uma festa. Mas você vai dar 5 minutos de muito conteúdo, de muita coisa interessante, apaixonadamente. A pessoa vai se sentir tão encantada que ela vai falar, vamos marcar um café para falar sobre isso? Ou, nossa, eu preciso disso para o meu filho. Ou senão, meu sobrinho, eu acho que ele precisa disso. Então, a gente precisa estar sempre pronto para fazer um bom pitch. Para isso, a gente precisa treinar. Para isso, existe uma estrutura. No site do Sebrae tem algumas dicas de pitch também, Pitch Elevator, que é muito legal também. Então, você tem 30 segundos para convencer alguém de que a sua ideia é legal. E é um excelente exercício, mesmo não estando na área empresarial, de fato, mas a gente usa isso e pode usar isso como recurso também no nosso dia a dia. Perguntas? Mais perguntas? Eu vou entender que o silêncio é um não, tá? Pode ser? Que aqui eu não estou conseguindo ver todo mundo. Tá todo mundo de câmera fechada. Claro que eu não vou ver todo mundo. Então, vamos seguir. Como eu falei para vocês no começo, hoje o nosso convidado está em reunião, então ele não pode estar aqui com a gente. Então, não vou solucionar todas as dúvidas de vocês, vou falar muito com base na minha experiência prática, do que tenho estudado, do que eu tenho visto, e numa próxima oportunidade teremos o Matheus aqui junto com a gente para ele falar com termos mais técnicos e tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Falar sobre contabilidade. Vamos começar por uma coisa que é perguntada o tempo todo e muita gente não sabe. Então, é muito importante a gente saber, principalmente se a gente for conversar com um contador. Porque é a partir do KNAI, desse número de 7 dígitos, que a gente vai saber onde a nossa profissão se enquadra, qual é o tipo de imposto que vamos pagar, o que devemos fazer,
qual é o tipo de ação que a gente pode ou não pode fazer. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre CNAE, lembrem que é uma classificação nacional de atividades econômicas. Sim, a nossa atividade está dentro de atividades econômicas. A nossa atividade não é uma brincadeira. O que a gente faz não é só musiquinha. Nós estamos dentro de atividades econômicas. Então, quando perguntarem qual é o CNAE da musicoterapia? O CNAE da musicoterapia é 8690, dígito 0/01. Ele está dentro de práticas integrativas e complementares da saúde humana. Ou seja, não temos um CNAE só nosso, por exemplo, psicologia, ou fisioterapia, terapia ocupacional. Eles têm os seus CNAEs definidos e não junto de todas as práticas integrativas. Nós vamos alcançar isso com a regulamentação, com a aprovação de projetos e tudo isso. Mas, por enquanto, nós estamos dentro das práticas integrativas e complementares da saúde humana. Então, lembrando, o nosso CNAE é 8690, dígito 0/01. E não é permitido MEI. Por quê? Porque são práticas integrativas complementares da saúde humana. A área da saúde, ela não tem MEI. Por quê? Porque é uma área específica, ela não se enquadra na mesma lista do MEI, como diarista, cozinheiro, cabeleireiro, entregador, professor, agentes, enfim, ele não se enquadra. Então, por favor, musicoterapeutas, não usem MEI, porque musicoterapia, ela é da área da saúde e não está dentro da categoria de MEI. Se você tentar colocar um MEI escrito musicoterapia, você não vai encontrar, você não vai conseguir fazer. Então, minha recomendação é, nem façam MEI. Eu sei que muita gente precisa para emitir nota fiscal e emite como professor, mas toda vez que a gente emite um MEI de musicoterapia, falando que é musicoterapia, porque ainda não tem regulamentação, a gente vai enterrando também cada vez mais a nossa própria regulamentação. Por quê? Por que eu preciso regulamentar se ele pode me dar uma nota fiscal de professor de música? Se pode me dar uma nota fiscal de... não é conselheiro, consultor. Não tem para que eu regulamentar isso, mas se eu mostro em todos os sentidos que existem pessoas trabalhando nisso, existem pessoas trabalhando nessa área, precisamos de uma regulamentação, um CNAE só nosso, a gente vai começar a mudar muitas coisas também com base na parte fiscal. Se a gente for tentar procurar nas notas fiscais que lançam, tem um site da Receita, eu acho, é do governo, que fala quanto de dinheiro aquele CNAE gerou. Fui dar uma pesquisada na musicoterapia. É bem pouquinho. Então, talvez as pessoas achem, se for dar uma olhada, vai falar, não tem tanta relevância assim, porque não tem tanto, porque a gente não emite nota fiscal como musicoterapeuta, porque muitos de nós emitimos como MEI, ou também como pessoa física, e eu me coloco nesse meio, porque até então, como pessoa física, para mim, valia muito mais a pena fazer como pessoa física, e não como microempresária. Então, a partir desse ano, eu entrei como microempresário. Até ano passado, eu fazia como pessoa física, porque o valor do imposto compensava muito mais. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Se a gente não tiver isso em mente, vai atrapalhar muitas coisas para o nosso desenvolvimento, quanto profissional. Além do MEI, nós temos mais outras duas opções. Além do MEI, não, porque o MEI não conta como uma opção para a gente. Mas nós temos duas opções de empresas e quando vocês forem levar isso para os seus contadores, é importante ter isso em mente, porque eles vão perguntar qual é o CNAE, quais são as atividades secundárias,
o que você exerce na sua empresa para conseguir abrir ou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E aí tem um número máximo de ganho durante um ano. Então, a microempresa ela não tem mínimo, mas ela tem o máximo. A empresa de pequeno porte ela tem entre o mínimo, que é o máximo da microempresa, e o máximo de empresa de pequeno porte, depois aumenta e vira uma empresa de grande porte. O que difere esses modelos de empresa, tanto uma microempresa como uma empresa de pequeno porte, é basicamente o valor de faturamento, então quanto que você ganha, e aí cada um vai ter o seu valor. As atribuições e encargos, elas seguem as mesmas regras do Simples Nacional. Então, sim, se você abrir uma microempresa, se você abrir uma empresa de pequeno porte, ela vai estar sob as regras do Simples Nacional. Entre as vantagens estão a redução da carga de impostos, a simplificação dos processos de cálculo e o recolhimento deles. Eu não sei se vocês já fizeram o imposto de renda de vocês. Então, lá no cantinho do lado esquerdo, vocês podem escolher se vai ser pelo Simples Nacional ou não. O Simples Nacional, vocês vão ver a diferença gritante de valores, de imposto, dos cálculos e do tipo de recolhimento deles. Então, é muito importante a gente ter isso claro, a gente saber essas diferenças, mas saber que essas duas entram no Simples Nacional, que o imposto, a carga de imposto é diferente, a simplificação dos processos, o recolhimento, o tipo de empresa também ela é um tipo diferente. Então, toda vez que você vai fazer uma alteração, a alteração ela tem um valor diferente do que se fosse uma empresa de médio e grande porte. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Coisas importantes para quem é pessoa física, para quem é profissional autônomo. Flávia, sim, os encontros anteriores ficaram gravados. Depois a gente pode disponibilizar uma lista dos encontros anteriores, mas no YouTube você coloca musicoterapia e empreendedorismo, que vai aparecer todos os nossos vídeos. Mas voltando para recibo e nota fiscal. Quando a gente fala de recibo e nota fiscal para pessoa física, para autônomo, profissional liberal, a gente está falando sobre a mesma coisa. Então, tem a mesma validade, o recibo e a nota fiscal. Porque o plano de saúde só aceita nota fiscal. Se você é um profissional autônomo, você precisa falar, sou um profissional autônomo e tanto o recibo quanto a nota fiscal têm a mesma validade. O tipo de desconto de imposto é que vai ser diferente, porque quando você emite nota fiscal, você já paga o recolhimento, né, da guia, uma porcentagem, que aí os cálculos eles já são automáticos quando você emite uma nota fiscal, você paga uma porcentagem e a empresa que você vai entregar a nota fiscal ela não precisa recolher este imposto, porque você já recolheu este imposto. Se você é autônomo, se você não tem empresa, você pode dar recibo. E se você quiser dar nota fiscal, existem alguns órgãos que eles fazem a nota fiscal. Você pode ir na Cefaz, Secretaria de Fazenda da sua cidade, do seu estado, fazer o seu cadastro e, através desse cadastro, você consegue ter acesso e emitir as notas fiscais. Você solicita a emissão da nota fiscal, você paga o imposto e a nota é emitida e você envia para o seu cliente. Não é complexo, é bem simples, é um trâmite bem simples, mas se você não quiser fazer isso, você também pode fazer através de empresas. Por exemplo, aqui em Brasília tem a Working, que é uma empresa que emite notas fiscais. Então, por exemplo, ano passado eu precisei de uma nota fiscal para dar para o Banco do Brasil, porque eu toquei em um evento deles. E tinha que ser com um CNAE específico, com coisas muito específicas. Fui lá, me associei ao Working, eu não pago nada para me associar, mas toda vez que eu vou receber, por exemplo, esse valor do Banco do Brasil, eles descontam 10% deles, todo o imposto que eu deveria pagar, e aí o dinheiro vem direto para mim.
Então, existem maneiras da gente fazer isso. A Working, eu gosto muito dela, porque ela tem um aplicativo, então, pelo próprio aplicativo dela, eu já solicito a emissão, coloco os dados, os meus dados e os dados de quem vai receber o serviço, eles automaticamente já fazem os cálculos e eu já sei quanto eu vou receber. Então, eu pago o serviço deles à medida que eu uso o serviço deles. Então, é importante a gente lembrar que recibo e nota fiscal para quem é autônomo tem a mesma validade. Existem essas empresas que fazem as notas fiscais, então vale a pena você dar um Google, procurar as empresas que fazem notas fiscais, podem ser da sua cidade, pode ser de outras cidades, ou se você quiser ir na Secretaria de Fazenda da sua cidade, ir lá fazer o cadastro, você já consegue emitir a nota fiscal, mesmo sem ter uma empresa, como pessoa física, como autônomo. Os impostos precisam ser recolhidos, o ISS precisa ser recolhido, e é extremamente importante que a gente tenha contadores junto com a gente. O Matheus, ele vai vir aqui, a gente ainda precisa alinhar a agenda, porque ele foi pego de surpresa com essa reunião, então ele não pode estar aqui, mas é muito bacana você ouvir do contador. Quando eu comecei nessa vida de empreendedora, empresária, sei lá qual é o nome disso, eu tive muita dificuldade de falar com contadores, porque eles me perguntavam as coisas, eu não tinha ideia do que eles estavam falando. Até um dia que um contador virou para mim e falou: chama seu pai, que eu acho que vai ser melhor a nossa reunião. Esse dia eu me emputeci e fui estudar sobre isso. Então, na reunião seguinte, eu já cheguei falando tudo que eu precisava na linguagem dele. É importante a gente estudar para a gente não ser passado para trás. Então, você precisa fazer isso. Você realmente precisa fazer isso? Vai lá, procura, estuda sobre isso. Porque a gente é da área da saúde. A gente não tem isso na nossa formação. Então, nós temos que estudar isso por fora. E foi o que eu estava falando outro dia. Não adianta a gente achar que musicoterapia é só o que a gente faz dentro do consultório. Não é. Para a gente chegar dentro do consultório e fazer acontecer, tem um grande passo a passo para isso acontecer. Não é simples. Não é só saber as 4 técnicas de bruxa, não é só saber as 78 improvisações. Enfim, não é só isso. A gente precisa de todo esse passo a passo para chegar até lá. Senão, a gente não dá conta de fazer acontecer. Ou senão, seremos musicoterapeutas frustrados, falando que musicoterapeuta não ganha dinheiro. Tá aqui perguntas? Dúvidas? Eu vou pausar a apresentação, que eu vou mostrar para vocês um modelo de recibo. Dúvidas? Carol, só uma pergunta. O que significa Cefaz, mesmo que você falou? Secretaria da Fazenda. Ah, tá. E aí, no caso, para a gente tirar nota fiscal, se eu for autônomo, né? Se eu não tiver empresa. Aí é por lá ou por empresas privadas que fazem esse serviço, né? Isso. Tá. Na verdade, por exemplo, a Work não é uma empresa privada. É uma associação sem fins lucrativos que tem todos os quinais que a gente precisa. Então, eu preciso dar uma nota fiscal com o KNAI de apresentação musical. Então, eles têm um KNAI, eles colocam específico para isso. Eu vou colocar aqui o site deles. Working. Só um segundo. Cadê? Aqui. Carol, faço a graduação, né, de musicoterapia aqui em São Paulo. E na semana passada a gente estava tendo aula, né, explicando sobre MEI, sobre imposto, né, e tudo mais. E isso que você falou deu um boom assim na minha cabeça, porque tava todo mundo muito perdido na aula, né, e a gente tava, acho que indo por um caminho que não era bem isso, né, tipo assim,
Então foi muito legal você ter esclarecido isso. E, tipo, do jeito que você tá passando assim, tá? Nossa, muito legal. Ai, que bom que deu para entender. Esse assunto é um assunto bem delicado, bem delicado. Você tem que estar vendo, relendo. São muitas siglas, são coisas que a gente não está habituado, né? Então, é importante a gente saber sobre essas coisas. E que bom que vocês tiveram isso. Me fala mais, é uma matéria específica? Sim, a gente está tendo uma matéria, na verdade, está contando como práticas em musicoterapia 6, só que está tendo toda essa parte de imposto, tanto que, tipo assim, que tecnicamente a nossa prova para terminar o semestre, né, vai ser a gente ter que elaborar um projeto, tipo um projeto fictício, né, como se a gente fosse entregar numa empresa, e aí a gente tem que colocar todo o orçamento, calcular o imposto, todo o sistema, assim, completão, para poder contar, né, e aí a professora até falou que no semestre passado, uma aluna que fez, e ela entregou para a prefeitura e a prefeitura assinou, porque aceitou, né? Porque tava tipo tudo completinho, então acabou fluindo Que assim de uma maneira muito. lindo! Uhum. Nossa, gente, que demais ouvir isso! Uhum. Que lindo! Qual é a faculdade? É a FMU de São Paulo. Legal! E o Uhum. professor é musicoterapeuta ou não? Sim, é a Viviane Magalhães. A Vivi da Viola. Ai, que legal! Nossa, É. muito feliz! Que bom que vocês estão tendo essa aula. Uhum. Muito, muito, muito feliz. Eu acho que quanto mais a gente tiver isso nas nossas formações, menos difícil é o mercado de trabalho. Vai facilitar bastante. Nossa, muito feliz em saber disso, Beatriz. Obrigada por compartilhar. Mais dúvidas? Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, eu não peguei essa parte, até peço perdão, você falou que o MEI não poderia porque não tem o KNAI, né, de musicoterapia, e aí eu não sei se foi dito, se existia alguma outra possibilidade com o KNAI que a gente possa aplicar na nossa área para também não até dificultar, né, a nossa questão da regulamentação que você comentou, né? Tem três possibilidades. Você dá o recibo ou a nota fiscal como profissional autônomo, e aí você colocar o KNAI da musicoterapia. A segunda é você ter uma microempresa. Então, você abre uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. E aí tem um nível de faturamento que é diferente entre elas. Mas como autônomo, você pode ir lá na Secretaria de Fazenda da sua cidade, se cadastrar e pedir para ter uma nota fiscal como musicoterapeuta autônomo, que tem a mesma validade que um recibo. Se você é autônomo, a nota fiscal e o recibo tem a mesma validade. A diferença é que na nota fiscal você já recolhe todos os impostos. No recibo, você vai recolher o imposto na hora que você for fazer a declaração. Então é uma nota fiscal para profissional autônomo, um microempreendedor, né? Que seria o ME, né? Esse no caso, né? O ME. E o outro seria o Simples Nacional? Então, o Simples Nacional é a forma como os impostos e os cálculos são aplicados. Então, o Simples Nacional ele é aplicado tanto na nota fiscal de pessoa física, autônomo, quanto na microempresa e também na empresa de pequeno porte. Então, o Simples Nacional é só uma forma de fazer os cálculos e é uma redução de imposto. Não é uma forma de empresa. Claro? Beleza, já dá uma esclarecida, que eu acho mais fácil, né? Eu mesmo não tinha essa informação de que... Recentemente eu abri um MEI, né? Foi alguns meses atrás, eu acho. E sabendo disso, bem capaz de eu mudar, porque... isso porque foi uma orientação do computador que eu entrei em contato. Aí ele falou, não, faz o MEI, isso, aquilo, mas aí como você falou, né? Tipo,
isso vai dificultar a nossa área também, né? Porque já nesse processo de regulamentação, se você ficar lá, eu também, né, não curti de ter que usar uma outra modalidade lá, que não tem nada a ver com o que a gente faz, só para poder conseguir emitir essa nota. Mas é como ele falou que era por questão de não ter que pagar o imposto, né? Essa parte aí eu acabei optando por isso. Mas aí é bom saber que tem outras opções, porque eu acho que a gente também tem que ser coerente mesmo, né? Sim. De não ficar aceitando só por causa da questão do imposto ali, tipo, acabar se colocando numa situação que, na verdade, isso depois pode até cair, né, num descrédito. Sim. É uma faca de dois gumes, assim, você fica entre a cruz e a espada isso, né? Porque quando a gente está começando, o máximo que a gente puder economizar é benéfico, né? E impostos são caros. Eu não sei para vocês, mas imposto para mim é uma dor constante. Pago todo mês. É uma dor constante, sabe? E muitas vezes a gente não vê o retorno desse dinheiro, né? Então, é importante pesar isso na balança, né? Se vale, o que vale a pena? Financeiramente, talvez fazer um MEI é interessante, mas pensando em classe, talvez não seja tão interessante. Mas talvez começando seja interessante. Mas talvez pensando a médio e longo prazo, não seja. Então você tem que balancear e medir de acordo com a sua realidade, né? Não tenha uma cartilha, tipo, faça isso e pronto. Enfim, eu acho que vale a pena você pesquisar e ver o que vale para você neste momento, sabe? O imposto sempre vai existir. É isso. Não tem como fugir. Se quiser sonegar imposto, sonegue. A conta chega, né? Então, a conta chega para todo mundo, para quem é grande, para quem é pequeno, a conta chega. Então, é muito importante a gente estar atento a isso para a gente decidir o que vai fazer, né? Por exemplo, tem alguns profissionais liberais, como dentista, médico. Se você não pede a nota, ele consegue te dar um desconto, porque ele não vai precisar cobrar os impostos de você. Então, um serviço que seria R$ 150 sai a R$ 100, porque esses R$ 50 são R$ 50 de imposto. Se ele não precisa emitir nota, ele não paga imposto sobre aquilo. Então, é importante você pensar sobre isso. Ver o que vale, o que não vale, o quanto você ganha anualmente. Porque, por exemplo, eu ganho 10 mil no mês, 2 mil no outro mês. Chega no final do ano, eu estou abaixo do limite. Então, talvez como pessoa autônoma, faça sentido. Ah, não, eu passei o limite, eu já estou pagando 33% de imposto. Gente, 33% dói. Então, já está na hora de virar uma microempresa. Que aí você vai pagar um pouco menos de imposto. Você consegue chegar até, sei lá, não sei quanto, 12%, 17%. Ainda é muita coisa? Ainda é muita coisa. Mas é isso. É o que temos que fazer para sermos profissionais. Esse é o jogo da mesa dos adultos, né? Mas mais perguntas? Eu tenho uma contribuição em relação a essa questão dos impostos também, que recentemente eu conversei também com um contador que é isso, né? A gente sempre tem que estar atento a essas coisas. E aí a contadora me falou sobre a questão se caso no mês, né, tem a declaração obrigatória para contribuintes que recebem mais de 1.903, no caso do autônomo, e emitem recibo, que é a opção do Carnê-Leão, que é essa que paga mensal. Sim, essa é uma opção muito boa. Eu acho que vale a pena. O Matheus, ele ia falar sobre isso, que ele fala melhor do que eu. Mas é uma opção bem boa. É como se fosse o boleto do MEI, que você tem que pagar todo mês. Aí para o autônomo, isso, aí o autônomo paga mensal,
a partir desse valor. Então, abaixo desse valor não é interessante, né? Se ele recebe menos emite, né, a quantidade de recibos que dá um montante de R$ 1.903,98. Aí, se for acima desse valor, aí é necessário justamente para não ter problemas depois com a receita. Sim. Alice, você abriu o microfone? Oi. Eu queria perguntar se vocês têm código de musicoterapia na prefeitura, quando emitem nota. Porque aqui em Maceió, como nós não tínhamos musicoterapeutas antes, a gente não tem esse código ainda na prefeitura. Quando a gente emite nota, eu coloco um código que é de terapias, de alguma coisa assim, de bem-estar, de saúde física e mental, alguma coisa assim. É um código que tem geral. Práticas integrativas. Não tem esse nome, mas é isso. Aí, assim, aqui não tem, né, o código para musicoterapia. Aí eu queria saber se vocês têm, né, como aí já tem mais musicoterapeutas, se vocês têm ou se vocês continuam usando esse código. E aí, gente, Brasília não tem prefeitura, então eu preciso da ajuda de vocês. Alguém tem na sua cidade? Carla, Carila. Então, estava aqui pensando, eu acredito que na prefeitura onde eu atuei, o CBO, como a Beatriz comentou aí, o CBO era o código, mas aí eu não sei porque tinha uma verba que era do governo e uma verba da prefeitura, eu não sei, porque aí eu tinha um vínculo de contrato, né, com a prefeitura. Aí eu não sei, como prestador de serviço, se teria que ter algum código diferente. Seria esse caso? Quando a gente emite a nota como pessoa física ou jurídica, quando a gente vai discriminar qual é o tipo de serviço para ver a alíquota que a gente vai pagar em cima da nota, aí você tem que colocar o código da atividade. E aí, assim, tipo, profissionais da área de saúde no geral, geralmente aqui em Maceió é 3%. Mas aí, por exemplo, se for um serviço de gráfica, de cabeleireira, alguma coisa, então em cima de cada área tem uma alíquota de ISS em cima da nota. E aí, a área de saúde, no geral, aqui é 3%. Só que a gente não tem um código, por exemplo, eu sou psicóloga, quando eu emitia como psicóloga, tinha lá um código. Psicoterapia ou psicanálise, alguma coisa assim. Tinha um código específico. Mas para musicoterapia não tem aqui. Mas aí, como eu falei, a gente não tinha musicoterapeutas na cidade. E aí, quando eu tive aula na pós, uma das professoras falou que era interessante a gente ir na prefeitura para tentar colocar o código de musicoterapia, para quando a gente emitir as notas fiscais, a gente ter o código próprio. E aí, por isso, eu queria saber se alguém já tem na cidade, para saber qual foi o caminho para fazer isso. Aqui em Brasília, como a gente não tem prefeitura, é no Ministério da Fazenda mesmo. Então, eles usam o KNAI de práticas integrativas. Não tem um número específico de musicoterapia quando se fala sobre KNAI. Ele está dentro de práticas integrativas e complementares da área da saúde. Talvez, se você procurar por isso, no subitem vai ter o subitem musicoterapia. Mas não tem um número específico da musicoterapia, a não ser o CBO, que eu saiba. Mas eu vou procurar também. Certo. Porque aqui em Brasília, como a gente não tem prefeitura, nossa forma de fazer é um pouco diferente do resto das cidades normais. Mais dúvidas? Comentários? Carol, uma dúvida. Essa questão de emitir nota fiscal e tudo mais, é só se o paciente pedir? Tipo assim, eu não preciso emitir, sei lá, toda vez que tiver uma sessão sem o paciente pedir. Então, depende.
Se você tem uma clínica, a clínica ela precisa emitir a nota fiscal. É importante que você emita a nota fiscal para a declaração do imposto de renda do seu paciente. Mas com o recibo, se você é profissional autônomo, tem validade de nota fiscal. Não tem problema. Mas agora, se você é uma empresa que está prestando serviço para alguém, é importante que você entregue a nota fiscal de todos os atendimentos que você faz. Tem alguns planos de saúde, semana que vem a gente vai falar mais sobre isso, alguns planos de saúde que eles pedem a nota fiscal. Eu mandava recibo, então tinha a mesma validade, só que o imposto era recolhido por eles e eu recebia o valor com desconto já. Para os pais, que eles recebem o reembolso direto do plano de saúde, os que eu entregava o recibo, os que eu entrego o recibo ainda, na verdade, eu que faço esse desconto no meu imposto de renda, quando eu vou declarar. E aí eu coloco lá Simples Nacional, e aí vem o desconto de quanto de imposto eu tenho que pagar sobre aquilo que eu recebi, que é aquilo que eu emiti recibo / nota fiscal, como pessoa física. Então, vai depender muito do serviço que você está prestando. E como musicoterapia ainda não tem o peso de restituição de imposto de renda, a gente ainda está, pelo menos com o meu computador, a gente ainda não encontrou uma forma dos pais terem restituição sobre esse serviço. Eles têm sobre escola, sobre desconto de escola, de serviço médico, plano de saúde, essas coisas. Mas de musicoterapia especificamente, ainda não desconto no imposto de renda. Então, muitos pais nem pedem. Eu mando para todos os recibos e tudo, mas a maioria não coloca no imposto de renda deles, porque não desconta. Alice? Eu ia falar sobre essa questão, né, que quando eu era pessoa física, era bem parecido, assim, eu emitia sempre recibo, só nota fiscal para quem realmente exigia que fosse a nota. Eu tinha acho que 2 pacientes que o plano exigia que fosse a nota. E aí eu fazia só para esses 2, os outros eram recibo. Mas aí agora que eu sou pessoa jurídica, a contadora orientou a emitir nota para todo mundo, independente deles pedirem ou não. Porque como o valor que eles depositam vai para a conta da empresa, então a gente precisa justificar a entrada desse dinheiro, né? Então ela disse, olha, não adianta querer sonegar, porque vai dar ruim, né? Então, o paciente querendo ou não, a gente emite a nota. O que é que ele vai fazer com ela manda pro e-mail dele e pronto. Isso, e aí fica a critério do paciente, se ele vai usar para alguma coisa depois, tentar essa questão de restituição, reembolso, enfim. Eu mando para todos os meus também. Uhum. Se eles pedirem ou não, mas a maioria não declara. Porque os contadores já sabem que musicoterapia não tem desconto no imposto de renda. Uhum. E aí o que muitas clínicas fazem é colocar a musicoterapia dentro da psicologia. Então, junta o valor dos dois e vai como se fosse psicologia ou outra terapia que tem um desconto no imposto de renda. Uhum. Mas como autônomo, a gente não consegue fazer isso e nem como, se a sua empresa não tiver o KNAI de psicologia, não consegue fazer isso. Carol, só mais uma dúvida. Você estava explicando sobre a questão do MEI, de toda essa parte burocrática, né? Sendo iniciante, o que aconteceu? Eu tive uma família que veio me procurar, só que aí vai ter o retorno dos pais, né? Aliás, dos pais não, do convênio. E aí a mãe me pediu um recibo ou uma nota fiscal. Só que no caso eu tenho MEI, né? Eu ainda não. A gente está passando por essa parte de transição aí para ver o que é melhor. E sendo MEI, lá não está como área da saúde. É provável que o convênio não aceite por conta disso? Vai depender muito do convênio. É importante entrar em contato com eles.
Se a família tiver um número, e-mail do convênio, manda mensagem para eles. Vale a pena. Porque tem plano de saúde que não aceita se não é a atividade fim que você vai fazer. Porque como é por liminar, tá escrito lá, musicoterapia. E se colocar aula de música ou qualquer outro trabalho, muitas vezes o jurídico pode questionar aquilo. Entendi. Porque o que acontece? Não está na liminar musicoterapia, mas está, tipo, terapias complementares, né? E aí a musicoterapia acaba entrando. A orientação da advogada desses pais foi colocar na notinha ou no recibo musicoterapia e terapia multidisciplinar, alguma coisa assim, entendeu? Uhum, entendi. Bom, se a advogada orientou assim, faz igual a advogada orientou. Uhum. Porque eu falei assim, como é MEI e vai bater justamente nesse sentido, eu falei, pode ser que, né, tenha essa Pode ser. complicação. É sempre bom perguntar, porque se emitir a nota fiscal com o número, a descrição diferente do que você faz, pode ser que tenha problema. Porque agora os planos de saúde estão fazendo um caça às bruxas. Eu não sei se com vocês está acontecendo isso. Eles estão pedindo relatório mensalmente, eles estão pedindo imagem, eles estão pedindo várias comprovações que o paciente está fazendo, de como que ele está evoluindo. Enfim, é sempre bom a gente estar alinhado com o que eles precisam, porque senão qualquer deslize o paciente pode perder a restituição ou que o plano pague os atendimentos dele de musicoterapia. Sim, principalmente por causa dessa questão do rol, né? Sim. Principalmente por causa dessa questão do rol, que não foi assinada ainda, então tá aí transitando, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ser assinado pelo presidente ou não. Então, é bom fazer tudo bem certinho, porque o jurídico dos planos de saúde é muito chato. E eles recorrem. Assim, eles recorrem muito. Então, é bem importante isso. Obrigada, Carol. Nada. Carol, Diga. essa questão assim de vez em quando os médicos pedirem relatório de acompanhamento, ou no caso, quando a gente precisa fazer um relatório para pedir ao médico, né? Explicando por que ele precisa. A gente já falou disso, eu não lembro. Vai ser semana que vem. Nós vamos escrever juntos um relatório para eliminar de plano de saúde para enviar para o médico. Ah, tá. Pra Eu ele lembro que fazer você essa tinha falado que a gente solicitação. ia falar disso. Sim, nós vamos E falar aí sobre isso na semana que vem. Ah, tá. Porque é uma coisa que a gente está precisando o tempo todo. Eu não sei vocês, Uhum. mas é o tempo todo. Pai chega e fala: olha, eu vou entrar com uma ação na justiça e eu preciso de um relatório para que o médico faça um embasamento para receber, para solicitar o que precisa, sabe? Então é bem importante a gente aprender a escrever isso. Tá chegando bastante. Com mais linguagens acessíveis, né? A gente às vezes coloca muita linguagem da nossa área, né? Que é uma linguagem muito técnica e pode ser que os advogados não entendam, pode ser que questionem essas coisas e a gente não tá lá para tirar essas dúvidas. Então, quanto mais claro e objetivo, igual o pitch, a gente fizer, melhor vai ser. Mas na semana que vem, vou trazer 2 modelos para a gente escrever junto, 2 estruturas diferentes para a gente escrever e que, enfim, que são os que eu uso hoje em dia para os meus pacientes, para quando eles vão solicitar musicoterapia para o plano de saúde. É isso. Tá bom, obrigada, Carol. Nada. Mais perguntas? Dúvidas? Não? Aqui não, tudo ok. Meu cachorro tem alguma dúvida. Mas então é isso. A KNAI é tipo um MEI? Não. O KNAI, ele é só um código. É um Código Nacional de Atividades Econômicas.
Nada além disso. Ele não vai definir status de empresa, nem nada. Ele só vai falar o código da sua atividade econômica. Então, se você é professor, se você é médico, se você é psicólogo, musicoterapeuta, cada atividade tem um CNAE. E MEI é uma microempresa individual, que são para profissionais autônomos ou profissionais que precisam emitir nota fiscal, por exemplo, professores de música, consultores, e que não têm uma renda tão grande para virar um microempreendedor. Tem uns limites no resumo que a gente vai fazer para colocar no site do Musicoterapia e Empreendedorismo, vamos colocar os limites anuais de cada tipo de empresa, tá? E vou deixar o link para vocês conseguirem ver qual é a lista que entra dentro do MEI, né? Que é o microempresa individual. Então, a diferença do CNAE para o CBO, o CNAE é o que você usa para abrir uma empresa. É a atividade fim que você vai realizar, e o CBO, ele é um número que identifica é um número de identificação das ocupações que nós temos. Eu vou trazer melhor essa definição no resumo que a gente vai fazer para colocar no site, mas é basicamente isso. O CNAE ele usa para abertura de empresa e para definição do que você vai fazer, e o CBO é um número que tem na Secretaria de Trabalho, no Ministério do Trabalho, para as atividades que estão sendo regulamentadas. É basicamente essa a diferença. Mas no resumo dessa semana, a gente vai colocar essa diferença bem clara para vocês entenderem e conseguirem responder quando perguntarem para vocês também. Mais dúvidas? Bom, se não temos mais dúvidas, quero reforçar o convite. Ai, meu Deus, gente, eu não sei vocês, mas o meu cachorro ele é carente. Passa o dia todo sozinho e fica chorando o resto do dia. Reforçando, esse sábado, de 2 até as 4, nós temos supervisão clínica falando sobre leitura musicoterápica. Então, não esqueçam de se inscrever. O valor, ele é um valor acessível, é R$40 o valor da supervisão. Então, são 2 horas de muita troca de conhecimento, da gente discutir casos, entender como funciona essa leitura musicoterápica e por que é tão importante para a nossa prática. Na semana que vem, no dia 19, nós temos o nosso encontro do Musicoterapia e Empreendedorismo, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário. Então, a partir das 8 horas, nós estaremos juntos para montar um relatório preliminar de plano de saúde ou para médico que vai solicitar a musicoterapia para o seu paciente. Então, como instruir o médico, como instruir o advogado sobre as atividades que nós fazemos, para eles colocarem isso em uma linguagem onde a parte jurídica entenda também. No dia 24, teremos também outra supervisão clínica, o valor é R$45, nós vamos fazer análise de sessão. Então, a sessão com uma paciente minha, comecei o processo com ela agora, então os pais autorizaram gravar todo o processo. Hoje foi a primeira sessão de avaliação, então no dia 24 nós teremos 2 sessões para a gente avaliar. Então, eu vou contar para vocês como é esse processo na prática. Nós não temos muito material sobre isso, então eu queria trazer isso para a gente ter mais clareza, né? De como faz, de errinhos, eu também erro, então lá no vídeo vocês vão ver algumas coisas que a gente vai refletir, o que poderia ter sido feito diferente, enfim. Teremos isso e é isso. Dia 26 a gente encerra o mês com uma rodada de conversa com musicoterapeutas que nós vamos convidar para falar das suas experiências práticas e empreendedoras. Ok? Então, boa semana a todos. Nos vemos no sábado, para quem vai fazer a supervisão clínica. Vai ser muito bom compartilhar com vocês. Na quarta-feira sai o resumo da nossa conversa de hoje, então no site Musicoterapia e Empreendedorismo, toda quarta-feira vai sair o resumo da nossa live de segunda. E é isso. Nos acompanha nas redes sociais
e tenham uma boa semana. Muito, muito obrigada. E, enfim, compartilhem com os colegas de vocês, caso alguém esteja perdido também. Traz para cá que a gente tenta se achar junto. Tenham uma boa semana, um beijo para vocês e até sábado ou até segunda. Tchauzinho, gente. Obrigada. Tchau, boa semana.